Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Priscila Corsino e hoje a gente vai trazer mais um pouquinho sobre o tema do perdão. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, vou deixar aqui embaixo na descrição para você entender o que é esse processo, tá? Hoje eu vou trazer o perdão à luz da palavra de Deus, para a gente refletir. Eu quero trazer para vocês a parábola do credor incompassivo, tá? Então vamos lá. Portanto, o reino do céu é semelhante a certo rei, que quis acertar contas com seus servos. E começando a acertá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo ele com que pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele e sua esposa e seus filhos e tudo o que ele tinha, e que o pagamento fosse feito. Então o servo se prostrou e o adorou, dizendo: Senhor, tem paciência comigo, e eu tudo te pagarei. Então, movido de compaixão, o senhor do servo soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, este servo encontrou um de seus conservos, que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, tomou-o pela garganta, dizendo: Paga-me o que tu me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, pediu-lhe, dizendo: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes lançou-o na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que foi feito, entristeceram-se muito, e foram contar a seu senhor tudo o que foi feito. Seu senhor, então, chamando-o, disse-lhe: Servo perverso, perdoei-te toda aquela dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse tudo o que lhe devia. Assim também meu Pai Celeste fará convosco, se de coração não perdoardes cada um as ofensas do seu irmão. O que está explanando aqui para nós é simples. Um servo devia ao seu senhor 10.000 talentos, era muito dinheiro naquela época, e rogou, suplicou, e a dívida foi perdoada. Porém, um servo menor que lhe devia também não tinha como pagar, e lhe pediu que perdoasse a dívida, que tivesse paciência, mas ele não quis, o lançou na prisão. E o seu senhor, ao saber, ao tomar conhecimento que ele não perdoou a dívida desse seu servo, ele disse: Não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? O Senhor, Ele nos perdoa de todas as nossas falhas. Ele nos perdoa de todos os nossos pecados. E Ele nos pergunta, e eu quero te fazer essa pergunta: não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu conservo, como eu também tive misericórdia de ti? Se nós não perdoarmos a ofensa dos nossos irmãos, o nosso Pai Celestial também não perdoará os nossos pecados. No livro de Mateus, na oração dominical, que quase todos, ou praticamente todos vocês que me assistem conhecem, a oração do Pai Nosso, o Senhor fala: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas se você não consegue perdoar o seu irmão pelas ofensas, da mesma forma o Pai Celeste não te perdoará as vossas ofensas. A palavra de Deus, ela não muda, ela não mente. Eis que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus não vai voltar atrás. E aí, se você continuar no livro de Mateus, a oração dominical, você vai ver que ao término do Pai Nosso, o Senhor repete essa passagem. E ele fala o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celestial
perdoará as vossas ofensas. Nesse processo do perdão, todos esses vídeos que eu estou gravando, tem uma razão de ser, amados. A razão de ser é porque eu precisei viver esse processo. E eu compartilho com vocês aquilo que o próprio Espírito Santo de Deus me ensinou. E um dia eu chorando em casa, na beirada da cama, chorando muito, muito, muito. E eu falava, Deus, eu não consigo perdoar. Eu quero perdoar, eu tento perdoar, mas eu não consigo. E aí o Senhor me ensinou. O Senhor me ensinou com todo o teu amor, através dessa oração do Pai Nosso. Se não perdoar os pecados dos homens, eu, teu Pai Celestial, não perdoo teus pecados. Por isso é tão importante entendermos, à luz da palavra de Deus, o que o Senhor quer nos ensinar. Por que é tão importante para Deus nos ensinar o perdão? Porque quando você perdoa, você será perdoado por Deus pelas tuas falhas, pelos teus pecados. O perdão, ele não vai eliminar as consequências que aquela pessoa ela vai ter que assumir diante do erro dela. Imagine o seguinte, um ladrão que roubou e ele se arrependeu. Mas a polícia o pegou. Deus irá perdoá-lo da dívida de ter roubado. Mas ele sofrerá as consequências. Ele sofrerá, ele terá que pagar, ele vai ter que cumprir a pena pelo furto, pelo roubo. Ele vai ficar preso. Mas não cabe a você a vingança e a justiça. A palavra de Deus nos ensina, o Senhor diz, minha é a justiça. Do Senhor é a vingança. A justiça e a vingança pertencem a Deus e não a mim e a você. Você liberar o perdão é muito importante, porque senão Deus não perdoa os seus pecados. Além disso, quando a gente compreende a importância de perdoar, o perdão, ele vai também liberar você de uma prisão, de dor, de sofrimento, de mágoa e de rancor que você tem vivido. O livro de Efésios, no capítulo 4, fala assim, longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sedes um para com os outros benignos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. E a palavra fala, olha, antes sede uns para com os outros benignos e compassivos, compaixão. Por isso é tão importante liberarmos o perdão para o nosso próximo, para que possamos herdar o direito de recebermos o perdão de Deus. No livro de Colossenses, no capítulo 3, o Senhor fala o seguinte, a partir do verso 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Suportai-vos uns aos outros. Suporte o erro do teu irmão. Suportar o erro, como já falamos em outros vídeos, não é se manter debaixo desse comportamento lesivo. Muitos são agredidos, muitas são agredidas verbalmente, até fisicamente, ou molestados, ou foram molestados. Você não deve se manter debaixo dessa situação degradante. Mas quando fala que suportai-vos uns aos outros, é o quê? Você não pode achar que não é capaz de superar, de suportar o mal que foi causado a você. Ele fala, perdoai-vos mutuamente. Devemos uns perdoar os outros, porque sempre vamos errar com os outros e alguém sempre vai errar conosco. Caso alguém tenha alguma queixa um contra o outro, perdoe-o. E ele conclui, porque assim o Senhor vos perdoou. Assim também, perdoai aos outros. É o que ele fala nessa parábola. Em Colossenses, também, no capítulo 1, ele fala o seguinte. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Foi Cristo que nos libertou do império das trevas.
porque perdoou os nossos pecados, pagou um alto preço na cruz para nos livrar dos nossos pecados, porque não tínhamos condições de pagar pelas nossas dívidas desde o Éden. Nós já fomos concebidos pelos nossos pais em pecado e não podíamos pagar tal dívida. E o Senhor, Jesus, morreu na cruz para que Ele pudesse nos liberar do império das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. E nesse reino, por causa do amor de Deus, que mandou Jesus na cruz por amor a nós, Ele nos deu a redenção, que é o quê? A remissão dos pecados. Ele nos liberou dessa dívida que não podíamos pagar. Você não acha que Jesus sofreu para nos libertar? Sofreu. E a Bíblia fala que foi morte e morte de cruz. Não sei se você conhece um pouquinho do que é a morte da crucificação, mas a pessoa morre por asfixia, é uma morte terrível. E Ele morreu, morte de cruz, para que pudéssemos ser perdoados de todos os nossos pecados. Mas se eu e você não aprendermos o processo do perdão, se não conseguirmos perdoar aqueles que nos devem, assim como fala no Pai Nosso, assim como fala na parábola, o Senhor, o nosso Pai Celestial, não perdoará os nossos pecados. Eu deixo essa reflexão na luz da palavra de Deus. Eu quero te falar, Jesus está à sua porta e é Ele que te ensina e quer te ensinar a liberar o perdão contra aquele que te feriu. Quando Ele estava na cruz, Ele falou: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Quantos de nós fomos feridos por alguém que não sabia o mal que estava nos causando? E eu espero que hoje essa chama acenda no teu coração, para você encarar esse processo do perdão e liberar o perdão. Perdoa. Eles não sabem, eles não sabiam, ou ele ou ela não sabia o que fazia contra você. Amém? Eu quero deixar essa reflexão para vocês. E você que gostou, já deixa o seu like, compartilha, deixa os comentários. Eu faço questão, dentro do possível, vou estar lendo todos os comentários e respondendo. E que hoje você possa tomar essa decisão de liberar o perdão. Fiquem com Deus e até a próxima.